A seguir, IIGD Irajá. Uma pergunta, eu estou fazendo hoje, como fiz domingo passado. Qual a importância que a igreja tem na tua vida? Não me responda. Porque na verdade, antes de você responder, Deus já sabe, não é? Ele já sabe e já sabia. Quando nós ficamos sabendo de alguma coisa, Deus já sabia há muito tempo, não é verdade? Ele já sabia há muito tempo. A igreja, irmãos, é a noiva de Cristo. Deus ordena que o seu povo congregue, que se reúna, que congregue, e principalmente para ouvir a sua palavra, principalmente. A igreja também é lugar de refúgio. Que é isso, pastor? Sim. Quantas pessoas chegam às igrejas, irmãos, no desespero, depois de uma péssima notícia, de uma doença que é incurável pela medicina, e vão buscar o refúgio, o refrigério e a cura. Quantas pessoas ameaçadas. Eu posso te contar agora um caso que me ocorre a lembrança. Foi muito interessante esse caso. É lá da época de... Com certeza antes do ano 2000. Que em 2000 inauguramos lá a Clarimund de Melo, foi inaugurada. Mas nós já estávamos com a igreja nos fundos. E para quem mora na Piedade, tem a Rua Paraná e tem a Travessa Paraná. E exatamente nos fundos da igreja, um galpão que dá para a Travessa Paraná. E tem um portão, imenso portão de latão. E era um sábado de carnaval pela manhã. Eu não iria à igreja, não tinha trabalho nenhum na igreja marcado. Eu não iria tirar o sábado para cuidar de coisas pessoais necessárias, uma vez que fica na igreja direto, de domingo a domingo, de sábado a sábado, de segunda a segunda. E era carnaval. E eu disse que eu não iria à igreja. Eu estava em casa cuidando das necessidades, das coisas. E veio dentro do meu coração: vá à igreja. Veio dentro de mim. E eu ainda, com o meu pensamento, tentei questionar e achei que era coisa do... Falei, estou pensando muito, acho que eu estou... né? Sou viciada em igreja, então o vício falou alto. E eu senti e sabia que era aquela voz inaudível de Deus: vá à igreja. E eu estava no meio de uma tarefa na casa, e eu virei para o meu marido e falei: olha, eu preciso ir à igreja. Não sei o porquê, mas eu preciso ir à igreja. E lá fui eu. E rapidamente abri a porta. E eu entrei pela frente, que estava em obras. Eu entrei pela frente. E fui lá para o galpão onde estávamos funcionando com o culto. Tinha uma salinha que eu ocupava como escritório, tudo improvisado. E eu escuto pancadas no portão. Mas pancadas muito fortes, muito violentas. Era assim um blá, 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 blá. E eu falei, caramba, não tinha bloco passando, não tinha nada. Por volta de 9 horas da manhã, 9 e pouca. E aí, eu falei, não vou abrir o portão não. É carnaval, pessoal aí. Mas a pancada continua e eu escutei gritos. Me ajuda, me ajuda. E era uma voz feminina. E eu corri lá e abri o portão e entra aquela moça. E entra muito desesperada, muito desesperada. Era uma moça que havia se envolvido com drogas desde a adolescência e tinha caído no tráfico. E o nome dela estava numa lista para ser executada. E quando ela soube, ela fugiu e recebeu as ameaças. E ela foi parar lá na igreja pedindo socorro. Essa moça tinha frequentado esporadicamente alguma igreja, tinha uma pequena noção de evangelho, da presença de Jesus, mas estava na lama mesmo, na lama, para você ter uma ideia, lesbianismo, drogas, tráfico, mas foi assim no fundo, no subsolo do inferno. E ela gritava, eu não quero morrer, eu só tenho 23 anos, eu não quero morrer, eu não quero morrer.
Tem minha mãe não merece isso. E aí eu disse para ela, olha, Jesus pode te livrar de tudo, mas tem que ser uma fé sobrenatural. E no estado que você está, claro que tem que ser pela fé da igreja, né? Mas e aí, eu apresentei Jesus a ela e mostrei a ela a importância de se apegar a Jesus, de entregar a vida a Jesus. Olha, não adianta agora você estar sob pressão, você está debaixo de uma pressão violenta de medo. Tá? Essa turma não perdoa esse meio. Bom, irmãos, eu apresentei Jesus para ela e disse, você tem duas escolhas, você tem dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. No da morte você já está. Você quer o caminho da vida? Porque eu creio, irmãos, eu creio em milagres. Sempre creio. Se não cresce, não estava aqui. E eu disse para ela, eu sei que se você aceitar Jesus agora, tá? Eu vou ser sincera para você. Até eu mesma vou ficar duvidosa da sua conversão. Porque você está debaixo de pressão. Você quer se livrar do seu problema. Você quer viver, você quer sobreviver, você não quer a morte. E você sabe que não tem jeito, que essa turma encontra. E eu disse, mas só tem esse jeito. É você realmente receber Jesus, se arrepender de todos os erros, tá? E aí, no caso, não é? Você aceita e eu oro para paralisar a ação do diabo. E ela disse, eu quero. Aí você quer mesmo? Então tudo bem. Então só diz, Jesus me perdoa. Perdoa tudo. Falei, não tinha jeito, né, meu? Tinha que colocar o nome no céu. Então vamos fazer a oração. Jesus, eu me arrependo, perdoa de tudo. Coloco sábado, cerca de 9h pouca da manhã, carnaval. Eu estava na minha casa, cuidando das coisas de casa. Não fico em casa. Nunca tenho dificilmente faço isso. Você vê, Deus me tira. Muito bem. Então aceitou Jesus. Mas ainda muito olhando, com medo. Bom. E aí lá fomos nós. O que eu vou fazer? Eu vou usar a autoridade da igreja. Não tem ninguém ali para concordar comigo, só tem eu ali dentro sozinho. Falei, Senhor, não tem ninguém aqui. Mas tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Ou melhor, né? A Trindade Santa trabalhando. Porque ninguém chega a Jesus se o Pai não trouxer. Não é? Como é que Deus opera? Você já sabe. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Certo? E quem vai convencer dos erros? O Espírito Santo. Então ela foi pelo pavor, foi pelo medo. Mas tudo bem. Mas eu criei, irmãos. Eu creio. E naquela hora minha fé funcionou poderosamente. Falei, Jesus, o Senhor vai enviar anjos agora. Eu não sei se um, se dois, eu sei que um é suficiente. E o Senhor vai lá porque nós vamos fechar a boca do leão e paralisar a ação de Satanás. E pedi, mas pedi mesmo para valer. Bom, o que eu pensei? Se Deus me tirou de casa, veio dentro do meu coração, vá para a igreja. Eu não ia na igreja. Era um sábado de carnaval. Não tinha trabalho. A igreja fechada, não tinha trabalho nenhum. Falei, se Deus me tirou, porque Ele está trabalhando na vida dessa moça. Certo? Então, antes de eu entrar na história dela, Jesus já tinha entrado. Foi o que eu pensei. E foi por ali que eu entrei. E invoquei o poder de Deus e pedi a Jesus. Levei um bom tempo orando. E orando. Buscando a Deus e tal. E depois fiz o que tinha que ser feito. Tá? Em nome de Jesus. Amarrei Satanás, o espírito da ameaça, abençoei as pessoas, carne e sangue, foi. E ela disse, e terminei. Nisso já era quase meio-dia. Falei, agora você vai para casa. Para casa eu não vou, eu vou fugir para casa de um tio. Falei, olha, tudo bem, não vou. Você pode ir para casa, se você quiser. Não vou para casa. Você vai para onde você quiser. Só tem um detalhe, amanhã eu quero te ver no culto. Como é que eu vou vir aqui? Falei, então você não aceitou Jesus, não creu em nada. Falei, amanhã eu quero te ver no culto. Amanhã o culto é 9h aqui, porque lá é às 9h. Eu estava nos fundos provisórios, não podia fazer. Aliás, irmãos, lá foi tanta luta, se eu te contar misericórdia. Alguns acompanharam antes do ano 2000, da inauguração. Os vizinhos faziam abaixo-assinado por causa de barulho. Só podia fazer o culto 9h da manhã. Começava às 9h, e os vizinhos reclamavam.
Chamaram a polícia, denunciaram para a FEMA, fui notificada. E, mas foi tanta coisa. Depois foi oficial de justiça. Falei, Senhor, teve um dia que entrou uma patamo lá. Disse, os vizinhos estão dizendo que vocês estão fazendo barulho. Mas eu cheguei, está tudo em silêncio, eu estava pregando. Eu falei, engraçado, a igreja está tão tranquila, todos os vizinhos estão reclamando. Era 9 culto, começava às 9 horas. Mas enfim, eu disse, amanhã eu quero te ver aqui no culto. E ela foi. Lá estava no culto. Bom, o que aconteceu, irmãos? E ali ela começou a buscar. Eu falei, eu quero te ver todo dia na igreja. Morava na mesma rua daqui. Quero te ver todo dia na igreja. Mas como é que eu vou vir? Você vai vir em nome de Jesus. E assim ela fez. Bom, o que aconteceu? Uma semana depois, uma das pessoas da turma, o nome dela lá na lista realmente estava. E aí mandaram um recado para ela. Estamos sabendo que tu está numa igreja. Fica na tua que a gente fica na nossa. Não se mete com a gente, não se mete contigo. Veja como a igreja, estamos sabendo que tu está numa igreja. Quem será que fez isso? Quem será que colocou isso? Estamos sabendo, eu vou usar a linguagem que eles escreveram e mandaram o recado. Estamos sabendo que tu está numa igreja. Fica na tua, que a gente fica na nossa. Então fica tudo bem. Você não se mete com a gente não se mete contigo. Bonito, né, irmãos? Uma semana. Essa moça está viva até hoje. Hoje está desviada e não quer nada com Jesus. Sabe por quê? Porque para muita gente, Jesus é apenas um pronto-socorro. Eu posso te dizer como pastor esses anos todos que tenho de ministério, que eu já cansei de passar por isso e contemplar esse cenário. E lamentavelmente, continuamos contemplando esse cenário até os nossos dias. Muitas pessoas fazem de Jesus um pronto-socorro. E depois, não querem saber. Então, irmãos, vamos aqui a uma realidade. Falei agora no culto das 7 e vou continuar agora. Deus manda que nós congreguemos. Você sabe por que nós devemos congregar? Primeiro, porque nós somos todos filhos e Deus quer os seus filhos juntos. E Ele diz, congregai-vos. Segundo, porque quando estamos na igreja, a pregação, a palavra vem para todos. Todos temos que ouvir o que Deus quer falar. Não é o que a gente quer. Quando você abre a sua Bíblia em casa, vamos lá. Olha o vício das marcações. Você só vai onde você quer. Sim ou não? Onde você quer. Nas promessas, nas bênçãos, na proteção, no amor. Vai nos mandamentos. Vai nos sacrifícios. Vai nos esforços. Não são tão agradáveis. Não é? Sim ou não? Vamos à realidade. Muita gente faz Jesus de seu pronto-socorro. E tão logo são socorridos. Alguns ficam um tempinho maior, outros menos. Mas a maioria desse tipo de pessoa que não se firma, tá? Não se firma porque não quer compromisso com Deus, porque não quer pagar o preço, porque não quer fazer renúncias. Infelizmente, essa é a realidade. Vou falar a nível de Brasil, pelas pesquisas que a gente lê e ouve. Foi feita uma pesquisa no Brasil, agora há poucos anos atrás, pesquisa séria, e foram perguntar aos desviados por que eles não aceitavam congregar. E aí surgiu o rótulo, os desigrejados. Eles se dizem evangélicos, dizem que são de Jesus, dizem que praticam a palavra de Deus, mas que não aceitam participar de igreja nenhuma. Primeiro, estão tremendamente equivocados pelo seu eu. Segundo, inflamados pelo diabo. Há pessoas que se sentem melhores e superiores às outras pessoas. E no corpo de Cristo, não há acepção nem diferenças. Para Deus, o rico ou o pobre tem o mesmo valor. Aquele extremamente culto pós-doutorado e aquele apedeuta ignorante, que não sabe nada, que é analfabeto, tem o mesmo valor. E as pessoas, muitas não gostam de estar misturadas, porque se destacam nas classes sociais que o mundo classifica. Eu sou outro povo.
Outro povo é o povo de Cristo, lavado no sangue de Jesus. Esse é outro povo. Outro povo é um povo que saiu das trevas, um povo que está verdadeiramente na luz de Cristo. Esse é outro povo. Outro povo é um povo que se limpa, que se lava e que não se lameia no pecado, nas práticas e nos prazeres que o diabo oferece, na lama da prostituição, na sarjeta das mentiras. Vamos lá, vamos à realidade, meu irmão. Então, irmãos, isso é muito comum. Então fizeram essa pesquisa e o número chegou a quase 5% da população evangélica do Brasil. Quase 5% se diz desigrejado, mas se diz evangelho, sou de Jesus. Houve até alguns orgulhosos que disseram: eu mesmo celebro minha santa ceia. O meu dízimo eu reparto com os pobres e com quem eu quero. Irmão, beber o juízo, porque tudo fora da palavra, meu irmão. Jesus é simples. Jesus deu o maior exemplo. Se tem exemplo de humildade e simplicidade, esse exemplo é Cristo. Impressionante como Jesus abriu mão de tudo, renunciou a tudo para se tornar um ser humano, limitado num corpo humano. E o pior, né? Um sacrifício que jamais alguém poderia fazer, pois se fizesse não teria valor nenhum, e que somente por ele pode comprar e resgatar o ser humano da maldição e das trevas e do inferno. E eu me impressiono, irmãos, infelizmente, com essa falta de conceito de valores. Eu me impressiono. Então muita gente faz uma igreja de um pronto socorro. Passado o sufoco, saíram do desespero, voltam à mesma vida que tinham antes. E às vezes até pior. Não. Alguns anos atrás, uma mulher encontrada em algum lugar e disse: eu não tenho visto a senhora na igreja, não. Ih, saber de igreja não. Quero saber de igreja não. É muita exigência. Exigência? O que, por exemplo? Congrega, ora, vai ao culto, paga dízimo. Não, quero isso não, quero isso para minha vida não, sou livre. Peraí, senhora. 2 pessoas da igreja encontraram essa senhora. Senhora, é que nós vimos quando a senhora aceitou Jesus e não vimos a senhora e nos preocupamos com a senhora. Não precisa nem se preocupar comigo. Ó, sou livre, estou vivendo a vida que eu quero. Que negócio é esse? Igreja, e ora, e tem mais, jejua, e vai a culto, e paga dízimo. Para, não quero essa vida para mim não. Senhora, aí a moça, uma delas, né, a lâmpada acesa, graças a Deus, aí deu um brilho maior assim, né, e disse: senhora, tudo isso não está na Bíblia? Isso mesmo que eu estou te falando, esse Deus da Bíblia é muito exigente. Esse Deus da Bíblia é muito exigente. Você acha o Deus da Bíblia exigente? Você acha o Deus da Bíblia exigente? A Bíblia está repleta, irmãos, de promessas de bênçãos. Mas a Bíblia tem mandamentos, meu irmão. E como a gente costuma dizer no populesco, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É a palavra de Deus. Não se brinca com as coisas de Deus. E aí? Bom, nós temos grandes exemplos na Bíblia de pessoas que já eram de Deus, já pertenciam ao povo de Deus, e com tudo isso, passaram por momentos difíceis. Mas pessoas que não buscaram outros caminhos, e nem buscaram se socorrer por si mesmas, nem pelo seu próprio poder. Um dos exemplos que nós temos, dos grandes exemplos, não vou falar do próprio Senhor Jesus, que veio com um plano de Deus para isso. Eu vou falar a princípio de Davi. Davi viveu debaixo das ameaças do rei de Israel. Todo mundo sabe que Saul odiava Davi quando soube que Davi foi ungido para ser rei. Ele era o rei oficialmente falando. E ele teve um ódio de Davi, que ele colocou 3.000 atiradores, 3.000 soldados, tá, preparados para a guerra,
no encalço de Davi. No entanto, quando você abre a Bíblia e vê a história de Davi, você vê que Saul não pôde tocar num fio de cabelo de Davi. Sabe por que não pôde? Porque Deus guardava o Davi. Sabe por quê? Porque Davi agradava a Deus. Sabe por quê? Porque Davi tinha uma confiança em Deus inabalável. Davi tinha uma fé que ninguém podia contestar. Era dele, dentro dele. Era ele e Deus, Deus e ele. Mas Davi amava a igreja. Deus não permitiu que Davi construísse o templo que ele tanto sonhou construir. Davi tinha uma paixão, um amor por Deus tão lindo, que ele sonhava construir o templo. E Deus viu aquele amor, mas disse: não, Davi, da tua mão não quero, você não vai construir. E ele não ficou com raiva de Deus, não. Poxa, Senhor, eu quero fazer mais para o Senhor não quer? Davi não ficou com raiva de Deus, não. Eu contei no culto das 7, ainda há pouco, e vou te falar agora de novo. Chega uma senhora aqui no pé do altar, e vem com os nomes para oração, e vira para mim e diz assim: olha aqui, Deus tem que me abençoar, esse Deus tem que me abençoar, esse Jesus tem que me abençoar. Foi dando ordem. E eu falei: por quê? Eu sou até dizimista. Em outras palavras, eu pago para Deus me abençoar. Ou seja, se eu pago, ele é meu garçom que me sirva. Eu falei: senhora, está tudo errado. Está tudo errado. Eu não sei como a senhora aprendeu, que a senhora está tudo errado. Tudo errado. Que isso, meu irmão? Quem é um ser humano para pensar que Deus tem obrigação de fazer isso ou fazer aquilo? Deus tem prazer em abençoar seus filhos. Deus tem zelo com o nome dele. Muitas coisas, irmãos, de ruim não acontecem com cristãos negligentes. Sabe por quê? Por causa do zelo de Deus. Deus, ele tem zelo pelo seu nome. Que isso, pastora? Então eu vou mostrar para vocês algo muito forte hoje. Muito forte. Houve uma época em que o povo de Israel, meu irmão, afrontou a Deus. O povo tirou do Egito costumes e práticas de idolatrias e feitiçarias e saiu carregando aqueles costumes dentro de si, dentro deles. E lá foram eles. E Deus viu aquilo tudo. E aí? Deus chamou Moisés, porque Moisés era homem de oração. Você sabe, às vezes uma pessoa numa família, ela consegue que a misericórdia de Deus guarde a família inteirinha. Com um monte de gente afrontando a Deus. Sabia? Que as misericórdias dele são muito grandes. Que isso, pastora? Deus virou para Moisés e disse: Moisés, eu vou colocar esse povo na terra que eu prometi. Não é por eles, não. É por causa da minha honra com o meu nome, da minha palavra. Que isso? Meu. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 9. Você lê comigo o título que está acima do capítulo 9 de Deuteronômio. Moisés lembra aos israelitas as suas murmurações e as suas infidelidades. Eita, só o título já é muito forte, não? Sim ou não? Atenta bem porque você vai ouvir hoje aqui na casa de Deus. Eu espero que essa mensagem, a gente pergunta assim na quinta-feira, na sexta-feira, vem alguém e diz assim: qual foi mesmo a mensagem de domingo? Se não consegue guardar uma semana, como é que vai? Como é que vai lembrar isso no decorrer da vida? Então atenta bem. Nós vamos ler 6 versículos bem devagarinho. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus. Um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste, quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje
que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome, e os destruirá, e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem dito. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Agora lê comigo o versículo 5 devagarinho e o 6, vamos juntos? Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra, versículo 6, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és um povo. Viu? Mas a pessoa chega numa igreja, irmãos, com uma doença incurável. Ela tem uma doença incurável, ela tem um inimigo que é um gigante. Ela tem uma inimiga que é gigantesca. E ela não vai conseguir derrubar esse inimigo, essa inimiga sozinha. O caso da moça do dia do carnaval, do sábado, está na minha agenda, viu, irmãos? Está no meu histórico, não tem como. Vai chegar diante de Deus, que Deus me tirou da minha casa, para ir lá na igreja, para escutar as pancadas e os gritos no portão, para socorrer aquela moça, para usar a fé que Jesus nos deu, a autoridade da igreja. Essa é a realidade, porque o que eu usei foi a minha fé, a autoridade da igreja e o nome poderoso, todo-poderoso de Jesus. E no dia do juízo aquilo vai aparecer, Jesus vai dizer: olha como eu me movi a teu favor. Não era por tua causa, você estava lá no pecadão, mas eu vi a tua aflição, então eu fui te socorrer. E depois, passados uns anos, você me abandonou. Por que tanta gente só faz Jesus de pronto-socorro, irmãos? O povo de Israel só buscava mesmo de coração quando eles estavam precisando de alguma coisa. Se você conhecer, não estou falando de Israel hoje, por favor. Eu estou falando que este povo, grande parte deste povo que Moisés tirou do Egito, grande parte, foi tremenda e tristemente infiel para com Deus. Todos eles desfrutaram dos mesmos cuidados, da mesma proteção, das mesmas atenções de Deus. Moisés estava na mesma situação que todos eles. Eles reclamavam que estavam no deserto, que não tinham carne para comer, que não tinham conforto nenhum, estavam no deserto. Era um trajeto, era uma fase que logo passaria. Quando algum cristão cai numa aflição, numa situação difícil, ele precisa buscar a Deus, buscar mais e ter pressa de sair do sofrimento. Tudo bem, mas ele precisa entender, literalmente, que quem mais quer o seu sucesso é o próprio Senhor Jesus, que não quer o seu nome envergonhado diante da sociedade. Só que muitos, depois de socorridos, esquecem do socorro que receberam. Então era o caso desse povo, irmãos. Eles se envolviam com feitiçaria, se envolviam com idolatria. Eles faziam tudo que aborrecia a Deus. E achavam que Deus tinha mais, era obrigação mesmo de abençoá-los. Como muita gente hoje entra nas igrejas e muitos pensam e creem, acreditam, se enchem disso, que Deus tem a obrigação de abençoá-los. Calma, Deus é abençoador por natureza. Mas Deus não tem compromisso com ninguém. Que isso, pastor? Não, meu irmão. Deus só tem um compromisso, um vínculo, um pacto e uma aliança. Somando tudo, Ele é Deus. O compromisso dele é com a sua palavra. A palavra.
Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.